O lançamento da muito aguardada picape elétrica da Tesla aconteceu recentemente, mas além do lançamento da tão esperada picape da Tesla, Elon Musk também anunciou o novo tipo de bateria da empresa, a Tesla Cybercell. Disse que esse novo tipo de bateria é um dos maiores avanços em termos de alimentar veículos elétricos e substituirá as atuais baterias 4680 de ponta da Tesla. Então, sem mais delongas, vamos conferir tudo o que você precisa saber sobre a Tesla Cybercell, começando pelo motivo pelo qual a Tesla está substituindo as baterias 4680. Por que a Tesla está substituindo as baterias 4680 em primeiro lugar? A bateria 4680, revelada por Elon Musk em 2020, passou por grandes revisões antes de ser lançada ao público. O design original consistia em um cátodo de níquel-manganês e um ânodo feito de grafite e materiais de silício. Infelizmente, a versão lançada foi rebaixada pela adição de cobalto ao cátodo e pela remoção de silício do ânodo, devido a restrições técnicas. Isso aumentou significativamente o preço da bateria, tornando seu desempenho consideravelmente pior. O aumento de preço é uma das principais razões pelas quais a bateria 4680 teve uso extremamente limitado nos veículos da Tesla. A bateria 4680 podia armazenar cerca de 81,2 watts por hora de energia, o que significa que a densidade de energia da bateria era de cerca de 229 watts por hora por quilograma, em comparação com a densidade de energia de 262 watts por hora por quilograma das baterias Panasonic 2170 usadas anteriormente. Podemos ver que a bateria 4680 teve uma queda de 133% na densidade de energia em relação ao seu antecessor. Isso resultou em um carregamento mais lento, alcance geral mais curto e, geralmente, uma recepção pouco entusiasmada pelos clientes. É por isso que a produção da bateria 4680 efetivamente parou após a produção inicial em Giga Texas, e a Tesla decidiu procurar uma substituição para a bateria 4680. O que é, na verdade, a tecnologia Cybercell? A Tesla Cybercell será, essencialmente, uma evolução das baterias 4680 da Tesla. Isso significa que ela compartilhará suas dimensões, 46 mm por 80 mm, com as baterias 4680, mas será consideravelmente mais avançada em termos de tecnologia. De acordo com Andrew Bino, vice-presidente sênior de Powertrain e Energia da Tesla, a próxima bateria Cybercell terá cerca de 10% a mais de densidade de energia em comparação com as baterias 4680. Isso significa que teremos uma atualização substancial no desempenho da bateria em comparação com as baterias 4680. Isso significa que a bateria Cybercell alcançará cifras de densidade de energia de até 252 watts por hora por quilograma. Isso é uma ótima notícia, pois significa que a Tesla conseguiu aumentar a densidade de energia sem fazer alterações na química das baterias. Além disso, como as dimensões e o design geral não mudaram, isso significa que a maioria dos veículos projetados com as baterias 4680 em mente poderá usar as baterias Cybercell sem modificações adicionais. Tecnicamente falando, a tecnologia Cybercell é a segunda geração das baterias 4680, com desempenho aprimorado e um nome mais sofisticado, o que não soa impressionante, mas efetivamente significa que a Tesla estará pronta para lançar suas baterias Cybercell sempre que quiser, pois os métodos de produção e a tecnologia permaneceram os mesmos das baterias 4680 e as dimensões não mudaram. Isso nos leva à próxima pergunta: onde a Cybercell será usada pela primeira vez? A Tesla Cybercell será usada pela primeira vez na próxima picape Tesla Cybertruck, daí o nome Cybercell. Como espera-se que o Cybertruck pese mais de 3,63 t, a Tesla teve que melhorar significativamente o desempenho de suas baterias em relação à iteração anterior. De fato, para fornecer as baterias para o lançamento do Cybertruck, a Tesla aumentou rapidamente a produção das baterias Cybercell nos últimos meses. A produção do novo tipo de bateria começou em janeiro de 2023, e de janeiro a junho, a Tesla conseguiu construir 10 milhões de baterias Gen 2 4680 em Giga Texas. No entanto, levou apenas de junho a outubro para construir mais 10 milhões de baterias, o que significa que eles efetivamente reduziram pela metade o tempo de produção das baterias. O marco de 30 milhões, no entanto, será atingido em um período ainda mais curto. Espera-se que os tempos de produção sejam reduzidos novamente, e podemos esperar que mais 10 milhões de baterias sejam produzidas até o final do ano, o que é simplesmente fenomenal. No entanto, é preciso notar que, embora a produção de baterias Cybercell possa parecer impressionante, alguns problemas importantes precisam ser resolvidos. O problema da eficiência do Cybercell ainda não foi resolvido. O maior problema completamente inevitável com a bateria Cybercell é o fato de que ela ainda não é tão
tão eficiente quanto as baterias regulares Panasonic 2170. Como mencionamos anteriormente, a densidade de energia da bateria 4680 era de 229 watts por hora por quilograma, enquanto a CyberCell tem cerca de 252 watts por hora por quilograma, impressionante, mas ainda menos do que os 262 watts por hora por quilograma das baterias 2170. Mas, dito isso, desempenho é desempenho, e as 2170 são simplesmente melhores em geral em comparação com a CyberCell. E como o Cybertruck será um dos veículos que mais consome energia na linha da Tesla, graças ao seu peso massivo e às expectativas de alto torque, é fácil entender por que a bateria de longa duração da Panasonic pode continuar sendo a principal escolha da Tesla. Mas se a Tesla decidir padronizar as baterias CyberCell, podemos esperar uma diminuição no alcance do Cybertruck. Considerando as diversas funções que o Cybertruck precisa desempenhar ao mesmo tempo, é seguro dizer que a CyberCell pode se mostrar problemática em relação ao alcance. Para começar, a estimativa de alcance de 805 km para o Cybertruck de longa duração seria praticamente impossível, e isso tornaria o caminhão ainda mais pesado do que já é. Mesmo a variante de 483 km teria dificuldades, já que o Cybertruck precisaria de pelo menos uma bateria de 130 kWh para alcançar mais de 483 km. Se o coeficiente de arrasto for semelhante aos outros veículos da Tesla, realisticamente, para alcançar 483 km de alcance, a Tesla teria que usar uma bateria de 150 kWh, mais de 50 kWh a mais do que o Tesla Model X precisa para atingir as mesmas cifras, especialmente porque o Cybertruck é muito mais pesado que o Model X. No entanto, é incrivelmente decepcionante. Isso nos leva ao próximo problema, que é o desempenho questionável ao realizar funções de alta demanda. Como o Cybertruck é literalmente projetado para rebocar e transportar coisas pesadas, ter exclusivamente um baixo alcance é um não. Ter um carro elétrico regular de 483 km faz sentido, pois sobrecarregá-lo não faria uma diferença significativa. No entanto, um veículo destinado a transportar trailers e afins certamente será impactado de maneira significativa em termos de alcance ao fazer isso. É por isso que adaptar a bateria CyberCell ao Cybertruck faz ainda menos sentido para as pessoas que planejam realmente usar o Cybertruck como uma picape deve ser usada. Concedido, a maioria dos proprietários do Cybertruck provavelmente usará como um veículo de compras glorificado, mas mesmo assim, a Tesla deveria ter feito um pouco mais quando se trata da tecnologia de bateria que será usada no Cybertruck. Além disso, ainda há o problema das capacidades de produção insuficientes. Mesmo que a Tesla tenha aumentado a produção da bateria CyberCell, o volume ainda não é bom o suficiente, especialmente se considerarmos quantas pessoas estão aguardando o Cybertruck. A Tesla produz, a cada semana, baterias suficientes para cerca de 650 Cybertrucks. Isso pode parecer muito, mas anualmente se traduz em cerca de 34 mil caminhões. Compare isso com o fato de que quase 2 milhões de pessoas fizeram pré-encomendas do Cybertruck, e você verá por que os números não apenas não são impressionantes, mas também desanimadores. Isso representa aproximadamente 60 anos de espera para que as pré-encomendas sejam concluídas. Claro, a produção está aumentando e definitivamente não levará 60 anos para a Tesla atender as pré-encomendas. No entanto, esperar que o Cybertruck chegue a tempo para todos seria simplesmente ingênuo demais. Então, combinando todas essas coisas, sintetizamos a pergunta talvez mais importante de todas: há futuro para as baterias CyberCell? Sim, há, e o futuro é muito promissor. Com a Tesla investindo pesadamente no desenvolvimento das baterias CyberCell, podemos esperar atualizações significativas para as baterias no futuro. Primeiro de tudo, como mencionado anteriormente, podemos esperar melhorias adicionais no aspecto mecânico, o que melhorará ainda mais o desempenho da bateria sem alterações estruturais ou químicas significativas. Visto que a bateria CyberCell foi alcançada por meio da otimização de processos e design mecânico, podemos esperar aprimoramentos adicionais na tecnologia da bateria no futuro próximo, que trarão a CyberCell para o nível das baterias 2170 ou até mesmo superarão o desempenho das baterias Panasonic. Isso pode ser especialmente comprovado ao analisar as diferenças entre a bateria 4680 e a CyberCell. A CyberCell pode armazenar até 10% mais material de bateria ativa em comparação com a bateria 4680 original. Isso é incrível, pois significa que a Tesla conseguiu melhorar sua tecnologia de bateria sem fazer alterações químicas na própria bateria. No entanto, essas melhorias estruturais e químicas são o que podemos esperar da segunda geração de baterias CyberCell. A Tesla provavelmente se inspirará na estrutura das baterias Panasonic 2170, que tem um ânodo de grafite de silicone, ao
ao contrário do ânodo de grafite apenas da CyberCell. Ao melhorar o ânodo e o cátodo, a Tesla melhorará a densidade de energia da bateria em pelo menos mais 10%, e esse número certamente melhorará nos próximos meses e anos, à medida que a Tesla continua a aprimorar sua tecnologia. Além disso, a principal razão pela qual a Tesla deseja desenvolver sua tecnologia de bateria é simplesmente porque será mais economicamente viável para a empresa. Ao fabricar suas próprias baterias, a Tesla reduzirá consideravelmente os custos de bateria provenientes da terceirização e da compra de baterias prontas. Ao combinar a alta densidade de energia das baterias 2170 com o baixo preço de produção das 4680, a Tesla conseguirá criar uma alternativa mais barata e melhor às baterias da Panasonic. No entanto, tudo isso acontecerá nos próximos anos, o que significa que o próprio Cybertruck terá que usar a geração atual das baterias CyberCell, o que nos faz questionar: o Cybertruck inevitavelmente decepcionará? Bem, na verdade, não. A versão atual da bateria CyberCell provavelmente será usada no modelo twin motor de 483 km do Cybertruck, pois fornecerá quantidades suficientes de energia para ele. Mas mais adiante, podemos esperar uma nova iteração da CyberCell que provavelmente alimentará as versões de alcance estendido e alto desempenho, assim como com todos os outros modelos de carros na linha da Tesla. O Cybertruck será essencialmente liberado para o público aos poucos, com as versões sendo lançadas uma a uma. Embora isso não seja o que Elon Musk prometeu em 2019, ainda é melhor do que enganar completamente a base de fãs. Também é importante observar que, com o desenvolvimento contínuo da tecnologia CyberCell, a Tesla abrirá caminho para uma redução significativa no peso dos veículos elétricos, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho da bateria. Isso significa essencialmente que os modelos TR e os Cybertrucks de 4 motores podem estar mais próximos do lançamento do que inicialmente esperávamos. No geral, a Tesla ainda é relativamente nova na indústria de baterias, e compará-la a uma das produtoras de baterias mais respeitáveis e bem-sucedidas do mundo é injusto. Francamente, é muito impressionante que a Tesla tenha conseguido criar uma bateria tão competitiva desde o início. Apesar dos problemas que cercam a CyberCell, devemos esperar um aumento na produção das próprias baterias da Tesla, especialmente em comparação com o uso extremamente limitado das baterias 4680 quando foram introduzidas inicialmente. No geral, estamos muito impressionados com o rápido avanço da Tesla na indústria de baterias, mesmo que Elon, como de costume, possa estar exagerando um pouco no sucesso da empresa mais uma vez. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.